Bom, então, estamos aqui de volta para continuar nossas aulas. E hoje eu fiquei de falar sobre derivação e integração de série de potência, que é a continuação que a gente viu antes, né? É a continuação natural. A gente viu que as séries de potências podem representar algumas funções, e representando funções, o que a gente quer agora é mostrar que elas na verdade, podem ser derivadas e integradas, né? Então, ó, enquanto você fica de olho aí no slide, eu vou escrever aqui na lousa, né? Então, a gente vai ter uma função que será representada por uma série de potências, digamos, n variando de 0 até infinito, Cn vezes x menos a elevado a n, que na verdade é o C0 mais o C1 x menos a, o C2 mais o C2 x menos a ao quadrado, mais etc. C3 x menos a ao cubo e assim por diante. Como você pode... Só um minutinho de novo. Como você pode ver aqui, né? Ó. Tá certo? Aí vamos supor que tenha o raio de convergência R maior que zero. Então, f é definida por esta função, né, que eu acabei de escrever, e é diferenciável nesse intervalo, obviamente. Tá certo? Tá? Então, vamos olhar o que nós escrevemos aqui no quadro. Exatamente isso, né? Só omitimos o fato de o raio de convergência ser um número positivo, tá certo? E definido dessa forma, né, ela é diferenciável dentro do intervalo de convergência, né, de raio R. Tá certo? Então, se ela é diferenciável, a gente pode derivar, né? Então, como é que seria derivar? A ideia é simples, né? F' de x seria igual, né? Eu vou fazer aqui. Quando eu derivar, né? Esse cara aqui é constante, a derivada é zero. Tá certo? Então, vai começar, né? Aí a derivada desse produto repete a constante vezes a derivada desse. A derivada de A é zero e a derivada de x é 1. Então, é só isso mesmo. Aí mais, né? Aí o C2 vezes. Aí a derivada desse é uma função composta. O 2ds, tá certo? Uma potência x menos a elevado a 2 menos 1. Aí 2 menos 1 é 1. Aí vezes a derivada da interna. A derivada desse é 0, a derivada desse é 1, ficaria vezes 1. Ficaria isso daí, né? Então, a derivada do parênteses é sempre igual a 1, então a gente já vai direto, né? Aí mais, o próximo termo que eu não coloquei seria o C3, x menos a ao cubo, mais etc. Aí o 3 desceria, né? Ó, 3, C3, vezes x menos a, 3 menos 1, 2 ao quadrado, mais aí 4, C4, x menos a ao cubo e assim por diante. Então, a derivada seria isso, né? Aí, o que é que mudou aqui, ó? Mudou que não começa mais do zero, começa do 1, né? Então, vai ser o seguinte somatório, né? Somatório. Aí, n variando de 1 até infinito, né? Tá certo? Aí, ó, o n desce, né? Porque é uma potência, então n. O Cn repete por ser constante. X menos a elevado a n menos 1, né? Então, ó, é o que está escrito aqui, né? Quando n é 1, aí é 1, 1. C1, 1 menos 1, 0. X menos a elevado a 0, a gente considerou 1. Então, dá o C1. Né? Aí, quando o n é 2, 2. O n é 2, C2. X menos a, 2 menos 1. Olha aí. Quando o n é 3, 3, C3, x menos a, 3 menos 1, 2. E assim por diante. Então, assim fica escrita a derivada, né? Qual é a vantagem aqui? Ó? Se o nosso intervalo, né, se módulo de x menos a é menor que r, esse é o intervalo de convergência, né? Tá certo? Converge para... Veja que eu não mudei nada aqui, né? Se eu for verificar e for procurar um intervalo de convergência dessa, a gente vai ver que vai coincidir com essa daqui. Perfeito? Vai coincidir. Aí, como é que eu faço a integral? Não é? Então, seria
a integral de fx dx, né? Tá certo? Aí como é que seria a integral? Aí do mesmo jeito, né? Aqui, ó, tá certo? Olha só. Eu vou pensar assim, né? Eu vou pensar assim, né? Eu vou fazer a integral aqui direto, né? Então, qual é a integral de Cn vezes x menos a elevado a n dx, né? Qual seria a integral disso? Isso aqui é constante, repete, né? Então, daria o Cn integral de x menos a elevado a n dx. Perfeito? Então, isso aqui seria o Cn vezes. Qual é a integral disso? Lembra como é que é? X menos a elevado a n mais 1 sobre n mais 1 vezes o inverso da derivada desse. A derivada desse é 1, então é isso aqui, mais uma constante, que eu vou chamar de k, porque eu já chamei c ali, né? Que eu vou chamar de k. Perfeito? Né? Na verdade, seria uma constante para cada parcela. Então, ficaria K1, K2, K... que eu vou chamar só de K, né? Pensando numa integral só. Tá certo? Uma integral só. Então, daria isso aqui. Tá ok? Então, ó. Não é, ó? Aí, olha só. Quando n é zero, fica o C0. Aliás, fica o C0. Tá certo? X menos A, porque 0 mais 1 é 1. 0 mais 1 fica C0, X menos A, não é? Quando n é 1, aí C1, x menos a ao quadrado sobre n mais 2, que seria a integral desse. Aí depois, quando for 2, que fica 3, 3, que seria a integral desse. E assim por diante, seria a integral de todos, né? Tá certo? Então, eu vou escrever assim, dessa forma, né? Tá? Então, ó. Então, quando eu integrar aqui, ó, quando eu integrar esse, você poderia... Apareceria um x, né? C1. Mas como está em torno de x menos a, vai aparecer x menos a. Mais, né, C1 não, está errado. Desculpe. C0, x menos a. Aí, mais C1 vezes x menos a ao quadrado sobre 2, mais C2, x menos a ao cubo sobre 3, a integral da potência, mais etc. Perfeito? Mas não mudou. O n continua começando de zero, né? Perfeito? Então, como a gente fez. É somatório. N variando de zero até infinito de Cn vezes x menos a elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Aí vê como dá certinho. Quando n é zero, aqui vai dar C0. Aqui vai dar 0 mais 1 dá 1, x menos a. 0 mais 1 dá 1, C0, x menos a. Quando n é 1, aí vai dar C1. O n é 1, 1 mais 1, 2, x menos a ao quadrado, 1 mais 1, 2. E assim por diante, dão todas as parcelas, né? E nos dois casos, né? Nos dois casos, tanto, observe, né? Eu estou colocando observe, mas se a gente for verificar, vai dar a mesma coisa. Observe que o intervalo de convergência para a derivada e a integral são os mesmos da original. São os mesmos da primitiva. Primitiva é a original, essa daqui, né? Tanto a derivada quanto a integral é o mesmo da inicial. Perfeito? Então, é assim que você vai obter a derivada e a integral. Tá certo? Na verdade, o que você vai fazer, como você pode observar, é aplicar as regras de integração e derivação. Como todo mundo é potência, vai sempre ser dessa forma, né? Como todo mundo é potência, a derivada sempre dessa forma e a integral sempre desta outra forma, sem nenhum problema, né? Então, vamos ter isso daí. Ok? Vamos ver logo o exemplo, que aí eu acho que dirime qualquer dúvida. Vamos lá.
Apresentação, tela inteira, compartilhar. Então, vamos lá. Então, ó, aqui vai só repetir o que eu já falei, né? Então, vamos lá, ó. Então, se o somatório de Cn x menos a elevado a n tiver um raio de convergência R marca 0, onde f é definida justamente por esta série, né? E diferenciável no intervalo onde a série converge, tá certo? Então, nós teremos o seguinte, que a filinha é aquilo que eu já havia colocado aqui no quadro para vocês, C1 mais 2, C2x menos A, mais 3C3x menos A ao quadrado, mais etc. Somatório n variando de 1 até infinito, NCN, né? X menos A elevado a n menos 1. É isso, né? E a integral, por outro lado, é a constante, me perdoe que eu esqueci de colocar no final a constante aqui no quadro, né? Então é só acrescentar, né? Ó, a constante, lembra que eu falei que apareceu o K? Né? Aqui está chamado de C e eu nem coloquei, me perdoe. Então é assim, né? Então a integral deu esse aqui, aí mais a constante, certo? Então, como você pode ver aí, não é? Tá certo? Então fica C mais o somatório, na verdade, né? Me perdoe o lápis, tá? O esquecimento, né? Porque eu fiz, né, separado e esqueci de escrever. Onde nos dois o intervalo de convergência é o mesmo, né? Tá certo? Nas equações 1 e 2 podem ser reescritas da forma, né, ó, da derivada da somatório, né, que é o somatório da derivada. Por quê? Porque como é um somatório, a gente sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas, então eu posso escrever, né, colocar a derivada aqui, porque como estivesse derivando cada parcela, como a regra das derivações permite, assim como a regra da integração. Tá certo? Ok? Exatamente dessa forma, como você vê aí nos dois casos. Então vamos lá, vamos ver o primeiro exemplo. A função de Bessel, né? Vamos derivar a função de Bessel. Então, o que vai acontecer? É a derivada dessa parte aqui, né? Então, a derivada dessa parte aí, como foi dito aqui, né? Se você vai derivar a somatória, é a derivada de cada parcela. Se você vai integrar o somatório, é a integral de cada parcela. Perfeito? Então, é isso que vai acontecer aqui também. Aí, quando você vai derivar esse, ó, esse aqui e esse repetem porque são constantes. Como é que deriva a potência? O 2n desce, então vai ficar 2n x elevado a 2n menos 1. Perfeito? Ó, 2n x elevado a 2n menos 1. Então, essa é a derivada. Aí a mudança aqui, ó. Aqui é n igual a 0 até infinito, né? E quando você deriva, muda para n igual a 1, como a gente viu antes. Certo? É simplesmente isso, maneira simples, rapidinho, né? Ok? Aí o próximo. Expresse 1 sobre 1 menos x como uma série de potências pela derivada de 1. E qual raio de convergência? O 1 é essa aqui, né? É a série geométrica. Então, eu quero obter 1 sobre 1 menos x ao quadrado utilizando a série geométrica, né? Então, vamos lá. Tá certo? Deixa eu escrever aqui no quadro. Aí, depois que eu escrever, eu passo aqui para o quadro para a gente justamente fazer as continhas. Né? No caso aí, ó, é por integral e não, é por derivado, né? Obter por derivação, né? Algo. Perfeito? Então, vou escrever aqui a série geométrica, né? 1 sobre 1 menos x igual a 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais etc. X elevado a n, mais etc. Igual ao somatório, n variando de 0 até infinito, de x elevado a n, sendo que o intervalo de convergência é esse, né? Esse aqui do lado é o intervalo de convergência, tá certo? Deixa eu escrever aqui melhor do que isso, com módulo de x menor que 1. Pronto. Aí eu quero obter, né, a função, né, vou escrever aqui do lado também, fx igual a 1 sobre 1 menos x ao quadrado, né? Obter por derivação daquilo lá, né? Chamar de G. Chamar essa de G e a inicial de F. Tá? Então vamos lá, vamos parar a apresentação e vamos olhar aqui para o quadro, né? Então, olha só aqui. Tá certo? Olha aí direitinho, né? Então, tem o g de x igual a 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Então, é esta aqui que eu quero obter. Perfeito? Então, vamos lá.
Vamos ver se a gente consegue fazer isso daí. Tá certo? Vamos lá. Então, vamos pegar aqui a função. Então, eu tenho aqui fx é igual... Não? Então, eu vou apagar essa e já vou fazer a derivada direta. Então, já que é por derivação, então vamos derivar. Quando eu derivar aqui, ó, vira f' de x. Quando eu derivar aqui, ó, isso aqui, ó, é um quociente, deriva o numerador, como é uma constante, é zero, vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador. A derivada de 1 menos x, derivada de 1 é zero, de menos x é menos 1, como você lembra, sobre o denominador elevado ao quadrado, derivada do quociente. Então, esse é f', a derivada desse é esse, né? Ó, deriva, aí repete, menos, repete, aí a derivada desse, que é menos 1, sobre o denominador ao quadrado. Mesma coisa aqui, ó. Se eu derivei aqui, tenho que derivar tudo, né? Quando eu derivar aqui, vai dar 0, mais 1, mais 2x, mais 3x, mais etc., igual, aí a derivada aqui, né? É derivada, n variando. Lembra que na derivada muda de 0 para 1, até infinito, n, x elevado a n menos 1. Veja que fica certinho. Quando é 1, vai ficar 1, x elevado a menos 1, 0, 0 dá 1. Tá certo? Quando for 2, 2x, 2 menos 1, 1, 2x. Quando for 3, 3x, 3 menos 1, 2. 3x ao quadrado, perdoe aqui. Tá certo? Que é a derivada do x ao cubo, do x ao quadrado. E assim por diante. Perfeito? Então, ó, f' de x deu justamente a função que eu estava procurando, 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Lembra, né? O problema é representar por uma série de potências esta função, ó, que dá 0, menos com menos dá mais, dá 1, 1 menos x ao quadrado. E ali deu 1 mais 2x mais 3x ao quadrado mais 4x ao cubo mais etc., igual a somatório n variando de 1 até infinito, n x elevado a n menos 1. Aí, qual é o intervalo de convergência? Lembra que o intervalo não muda, né? O intervalo, tanto da integral quanto da derivada, não muda. Você pode escrever assim, ou pode escrever assim, né? Ou pode escrever assim, né? Menos 1 até 1. Intervalo, né? Tá certo? Ou, né? Tem um jeito também que é assim, né? Na verdade, tem livro que escreve intervalo dessa forma e tem livro que escreve dessa. Tá certo? Tá ok? Se pedir o raio de convergência, aí continua. E, R, maiúsculo, que é o raio de convergência, é 1. Perfeito? Se pedir o raio de convergência, é 1, como na inicial. Tá certo? Né? Porque esse cara aqui é o raio de convergência. Né? Então, é assim que você faz, obtendo a série da função 1 sobre 1 menos x ao quadrado pela derivada de 1 sobre 1 menos x, como pediu o exercício. Tá? Vamos passar para o próximo. Vamos voltar para a apresentação. Então, tá aí, né? O que nós tínhamos, aí o que nós fizemos, né? Derivamos, né? Aí dá isso daí. Perfeito? Derivamos. Ok? O raio de convergência da série dada é o mesmo da série original, não muda, né? R igual a 1. Aí, o próximo exemplo. Né? Ainda é o exemplo, né? Que é a finalização dele, né? Tá certo? Tá ok? Você pode escrever dessa maneira, ou se você quiser, começando de 0, é como se você voltasse uma unidade. Voltou uma unidade, começou de 0. Então, voltou uma unidade. Então, aqui passou a ser n, porque o primeiro é 0. Então, aqui vai ficar n mais 1, né? Ó. Como você está diminuindo uma unidade, aqui soma 1 e aqui soma 1. Diminuir uma unidade aqui é somar uma unidade aqui, somar uma unidade aqui. Aumentar uma unidade aqui, ó, é diminuir uma unidade aqui e diminuir uma unidade aqui. Como a gente diminuiu aqui para 0, então aqui somou. Então, sempre acontece o contrário, né? Quando aqui diminui, aqui soma. Quando aqui soma, aqui diminui. Perfeito? Então, é isso. Né? A ideia é bastante simples. Agora, o próximo exemplo. Exemplo 6. Encontre
uma representação em série da potência para Ln de 1 menos x e seu raio de convergência. Então, vamos lá. Vamos apagar o que nós tínhamos antes, né? Para fazer essa próxima, né? Então, eu quero saber como é que eu posso representar Ln de 1 menos x, né? Então, vou escrever aqui, né? Então, vou chamar a função de g. Eu quero saber como é que eu obtenho a função Ln de 1 menos x. Então, vamos lá. Vamos parar de apresentar e voltar aqui para o quadro novamente. Tá certo? Vamos voltar para o quadro novamente. E tá aí. Aí você tem aí, né? Olha aí o que você tem. G de x igual a Ln de 1 menos x. Perfeito? Tá ok? Ln de 1 menos x. Eu quero obter isso. Agora, como é que eu obtenho isso? Aí eu vou aqui, vou fazer o seguinte. Ó. Olha só. Vou pegar f de x, que é igual a 1 sobre 1 menos x. Ó, veja que eu não apaguei, eu deixei ela aí mesmo, né? Então, eu vou fazer assim. Ó. Vou integrar dos dois lados. Deixa eu botar mais para cá. F de x igual a 1 sobre 1 menos x. Certo? Porque lembra que quando você tem a função 1 sobre x, a integral de 1 sobre x dx é o ln do módulo de x mais a constante. Então é isso que eu estou pensando, né? Se eu tenho 1 sobre 1 menos x, se eu integrar isso, provavelmente deve dar isso, né? Não tenho certeza, vamos verificar. Tá? Aí verificando, vai ficar a integral de fx dx igual a integral de 1 sobre 1 menos x dx. Vou fazer essa integral por substituição. Vou falar que u é igual a 1 menos x. Então, du dx é igual a... derivada de 1 é 0, de menos x é menos x, menos 1. Isso quer dizer que o du é igual a menos dx. Ó, eu vou mudar aqui para u, né? Vai ficar assim, ó. Integral de 1 sobre u. Aí, para integrar esse aqui como esse, a variável tem que ser a mesma, tem que ter du. E aqui tem dx. E o du é menos dx. Então, para mim, era melhor que fosse menos dx. Tá certo? Porque aí eu substituiria por du. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Olha o que eu vou fazer. Né? Deixa eu reescrever isso aqui rapidinho. Integral de 1 sobre 1 menos x dx. O que eu vou fazer? Vou acrescentar menos aqui. Só que quando eu acrescento menos aqui, é como se eu estivesse multiplicando por menos 1. Então, trocou o sinal. Aí, para não mudar, eu coloco menos aqui também. Porque menos com menos é mais. Porque como é constante, ó, sai, aí multiplica por esse menos. E menos com menos é mais. Mas com a vantagem, esse menos permaneceu. 1 sobre 1 menos x é 1 sobre u, porque 1 é menos x. E o menos dx, ó, é o nosso du. Agora eu posso integrar. Então, ó, essa integral aí, né, ó, agora que já entendi tudo que aconteceu aqui, ó, vou apagar. Então, ó, essa integral aí, ó, deu igual a menos ln de u mais a constante. Lembra que eu falei inicialmente que u era igual a 1 menos x? Eu tenho que voltar, porque a minha função é de x, tenho que terminar com x e não com u. Então, menos ln de 1 menos x mais a constante. Perfeito? Mais a constante k. Tá ok? Então, ó, é isso que eu vou usar. Tá ok? Então, ó, vou pensar assim, ó. Olha só, eu já sei o seguinte, que a integral de 1 sobre 1 menos x é menos ln de 1 menos x, né? Ó, então, eu vou apagar aqui e escrever esta informação. Que é o que eu já sei. Então, vou escrever essa informação, né? Sabemos que a integral de 1 sobre 1 menos x, dx, é igual a menos ln de 1 menos x, mais a constante. Perfeito? Tá. Então, ó, eu vou pensar assim. G de x é igual a menos ln
de 1 menos x. Por que que é isso? Porque menos com menos é mais. Tá certo? Então, isso aqui é igual a menos a integral de 1 sobre 1 menos x dx, né? Eu vou acrescentar a constante depois, tá legal? Tá certo? Né? Estou pensando que a igualdade... Aí, cadê a constante? No final eu coloco a constante. Tá? Que não tem nenhum problema. Tá certo? Então, isso é isto aqui. Então, ó, é menos essa integral, mas a integral é isso daqui, né? Ó. Então, vai ficar igual a menos integral 1 sobre 1 menos x é igual a 1 mais, né? Então, é 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x elevado a n, mais etc. Tá certo? Dx. Tá ok? Que é a mesma coisa que menos a integral do somatório, tá certo? De x elevado a n, n variando de 0 até infinito, dx. Perfeito? Então, vamos fazer as continhas, né? Isso aqui é igual a menos, tá certo? Aí aqui vai dar x mais x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, mais x à quarta sobre 4, mais etc., mais x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais etc., fecha, mais a constante. Né? Aí a mesma coisa aqui, ó. Vai ficar a constante, né? Já estou colocando a constante, né? Ó, menos esse aqui, né? A integral desse é a integral de cada parcela, como a gente está vendo. Que é isso aqui, né? Ó. Então, é somatório, n variando de 0 até infinito, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tá certo? Aí aqui é a constante, e esse somatório é esse. Perfeito? Então, é isso aqui. O raio de convergência é o mesmo, porque não muda, né? Ó. Então, ó, qual é a conclusão? Não é? Qual é a nossa conclusão? Que g de x, que é ln de 1 menos x, pode ser escrito assim, k menos somatório de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. N variando de 0 até infinito. Ou essa expressão aqui, ó, mais a constante, ou seja, menos x ao quadrado, menos x ao cubo, menos x à quarta, menos, tudo menos, né? Na verdade, ó, trocou o sinal de todo mundo, né? Ó, porque é menos o somatório, né? Então, ó, eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever assim. Vou escrever aqui direitinho a solução, né? Então é g de x é o ln de 1 menos x, que é igual a menos x, melhor, vou começar com o k, como eu fiz ali, né? Mas k, só vou colocar o k na frente. K menos x ao quadrado sobre 2, menos x ao cubo sobre 3, menos etc., menos x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, sobre o n mais 1, menos, etc., igual a k menos somatório, n variando de 0 até infinito, de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. É isso, né? E o raio de convergência é o mesmo, né? O raio de convergência não muda, né? Então, com módulo de x menor que 1. Perfeito? Porque saiu justamente da original, que é a série geométrica. Tá ok? É isso daí, né? Vamos lá. Vamos voltar para a nossa apresentação. Então, olha aí. Cadê? Agora sim. Vamos lá. Aqui. Pronto, tá aí. Então, é essa daí. Vamos ver. Então, foi só integrando ambos os lados daquela que eu disse, né? Ó, tá aí. Perfeito? Aí nós integramos, aí mais C. Tá ok? Né, ó, aqui tem um equívoco, que na nossa deu menos, e é menos por causa da integral, né? Ó, porque é 1 menos x, né? Ó, é ln de 1 menos x. Então, aparece um menos aí, tá? Tá ok? E tá aqui o menos, ó. Ó, o menos ln de 1 menos x é essa aí, ó. Que não é a que nós queremos, tá certo? Esse aqui é o menos ln de 1 menos x. Aí, quando eu multiplico esse aqui por menos, passo menos para o outro lado, isso aqui vira tudo menos, né? Ó. Aí vai ficar assim, né? Ó. Perfeito? Tá ok?
Para achar o valor de C, basta colocar x igual a zero. Aí, quando você coloca x igual a zero lá, você vai encontrar que o C é menos ln de 1. Só que o ln de 1 é zero, então o C é zero, então fica nesse formato. Então, fica só esta parte, porque o C, no nosso caso, o K, né? O nosso K é igual a zero. O intervalo de convergência é o mesmo, não muda, né? Ó. Então, você vê, ó, que a ideia é bastante simples. Observação. Nós que quando colocamos x igual a meio, como ln de meio é a mesma coisa que ln de menos 2, vemos que, olha só o que acontece, que ln de 2 é meio mais 1/8, é só substituir aqui, né? Ln de meio é como menos ln de 2, tá certo? Só substituindo aqui, ó, né? Ln de meio, você vai colocar meio aqui, fica ln de meio. Só que, lembra, meio é 2 elevado a menos 1, aí o menos vai multiplicando, aí você passa para o outro lado, e todo mundo aqui fica positivo, né? Ó. Tá certo? Deixa eu só lhe mostrar aqui o que ele está falando. Por que mudou para positivo, que você vai entender direitinho. Né? Quando for procurar aqui, né, o ln de meio, o ln de meio é a mesma coisa, né? Porque ln de meio, quando x for meio, vai ficar 1 menos meio, que vai dar meio, né? Então, vou escrever direito. Então, eu quero achar o g de meio. Então, isso aqui é ln de 1 menos meio, que é ln de meio. Não esqueça que ln é logaritmo, né? Isso aqui é ln de 2 elevado a menos 1. No logaritmo, a potência vai multiplicando. Então, fica menos ln de 2. É isso que ele está dizendo. Se é menos ln de 2, tá certo? Aí, o que vai acontecer? Tu vai ter assim, ó, menos ln de 2, que é igual, tá certo? Aí, como aqui é 2, tá certo? Para dar 2 aqui, vai dar 1 menos x igual a 2, vai dar menos x igual a 1, x igual a, vai dar 2 menos 1 é 1, dá x igual a menos 1, né? Então, x é menos 1, tá certo? O x seria menos 1, aí ia ficar uma alternada, na verdade, né? Perfeito? Ou você pode colocar o meio direto, fica menos ln de 2, tá certo? Que é esse aqui de um lado. Aí, como aqui é meio, né? Ó, vai ficar, aqui é zero, não tem, né? Vai ficar menos meio, tá certo? Aí, menos meio vezes meio ao quadrado, menos 1/3 vezes meio ao cubo, tá certo? Menos 1/4 vezes meio a quarta, menos etc. Aí tu passa o menos para lá, vai ficar ln de 2 igual a meio, tá certo? Aí vezes, eu vou não dá para colocar o meio em evidência, eu sei que só era um meio. Porque o meio está com a potência. Então vai ficar, passo o menos para cá, vira todo mundo mais. Meio, mais meio vezes meio ao quadrado, mais 1/3 vezes 1/3 vezes meio ao cubo, menos 1/4 vezes meio elevado a 4, etc. Perfeito? É assim que vai ficar. Tá ok? É assim que vai ficar. Ok? Porque foi obtido por integração, então o ln de 2 é justamente esse aqui. Se você estivesse calculando o ln de 2, que é a mesma coisa que o ln de meio, né, obtido dessa forma aqui, né? Obtido dessa forma. Certo? Ok? Você não pode pegar aqui, se você colocar que aqui é o 2, então você vai colocar, se aqui for 2, né, para calcular o ln de 2, vai ficar 1 menos x igual a 2. Isso quer dizer que o x é igual a menos 1. Aí quando você for colocar menos 1 aqui, ó, quando você colocar, aqui vai ficar positivo, aqui negativo, aqui positivo e negativo, vai dar alternado, como você pode ver. Perfeito? Porque vai ser menos 1 elevado às potências pares e ímpares, né? Ok? Não vai ficar exatamente assim como ele colocou aqui no... Como está sendo mostrado aqui no slide, né? Tá certo? Tela. E é isso. Compartilhar. Vamos lá. Então é isso. Tá certo? Então vamos lá. Perfeito, né? Na verdade, não fica assim não, tá? Porque a gente tem o problema, né? Porque o 2 não pode ser colocado lá. Por que o 2 não pode ser colocado?
Porque esse negócio está entre menos... O x tem que estar entre menos 1 e 1, né? Tá certo? Então, se for menos 1, fica daquele outro jeito, né? Não é possível, tá? Vamos ver esse outro aqui, ó. Encontre uma representação em série de potência para f de x igual a tangente de menos 1. Na verdade, aqui no nosso país, nós não escrevemos tangente de menos 1. Tá ok? A gente não escreve tangente de menos 1. Por que a gente não escreve tangente de menos 1? Porque isso aqui, ó, é a operação inversa, melhor, operação inversa, a função inversa da tangente. E a função inversa da tangente, nós chamamos de arco tangente, né? Então, o que ele coloca aí como f de x igual a tangente menos 1 de x, né? Vou já passar aqui para o quadro. Nós, na verdade, colocamos arco tangente de x. Perfeito? Nós colocamos isso, né? Nós colocamos isso. Deixa eu lhe mostrar aqui uma outra coisa. Que a gente fez antes, bem antes, na aula passada, foi o seguinte. Olha aqui, na aula passada, cadê? Cadê uma que a gente resolveu da aula passada? Aqui, ó, foi essa aqui, ó. 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Eu vou escrever aqui, ó, para ver o que a gente encontrou quando a gente colocou 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? Certo? Eu vou escrever aqui, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, e já vou voltar aqui para vocês. Vai ficar 1 menos x ao quadrado, 1 menos x ao quadrado, mais x à quarta, menos x à sexta, certo? Mais, né? Aí ficou assim. Mais, etc., mais, menos 1 elevado a n, vezes x elevado a 2n, mais, etc., 2n mais, etc., igual ao somatório de menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n. Foi isso, com o módulo de x menor que 1. Tá, agora olhem aqui, né? É isso aí. Tá, vamos voltar para lá, para o exercício que está sendo pedido. Só um minuto, a gente já vai já para o quadro. Aqui, que é esse aqui, né? Certo? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui, né? Olha só. Olha só. O que nós temos aqui? O que ocorreu aqui? Eu tenho que f de x é igual a tangente menos 1 de x. A gente não escreve assim, né? Já disse. A gente escreve arco tangente de x. Tá certo? E a gente viu no exercício da aula anterior que a gente pode escrever 1 sobre 1 mais x ao quadrado dessa forma. Aí você pode perguntar, mas no que isso vai ajudar? Pelo seguinte, ó, que a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx é igual a uma constante mais o arco tangente de x. Por quê? Porque a derivada desse é esse. Tá certo? A derivada desse é esse. Então, quando eu integrar esse aqui, ó, eu vou encontrar este aqui. Perfeito? Tá ok? Tá? Então, eu posso até dizer assim, vou fazer assim, vou dizer que esse aqui é o f' de x. Aí eu quero achar a função f de x, que é a integral, né, de f' da função original, da arco tangente. Aí é isso que eu quero fazer. Tá certo? Então, vamos lá. Tá certo? Então, é isso que eu vou fazer. Vou integrar esse aqui, né? Então, quando eu integrar esse, dá o f de x, perfeito? Ó. Quando eu integrar esse aqui, ó, eu vou colocar a integral, assim, a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, tá certo? Que vai ser a integral, na verdade, de 1 menos x ao quadrado, menos x à quarta, mais, né? Menos x à sexta, mais, etc., dx igual à integral, agora sim, do somatório, de menos 1, vamos escrever o somatório, do somatório de menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n, aí tem que ter o dx aqui. É melhor escrever assim.
Eu escrevi assim, acho que dá para imprensar o dx aqui. Dx, perfeito? Tá ok? Quando eu integrar isso aqui, né, eu tenho a função original, que é o arco tangente de x. Ah, mas não teria que parecer uma constante? Vou colocar a constante toda no segundo membro. Certo? São mais duas que dá uma terceira constante. Então, vai dar k mais, né? Quando integrar, vai dar uma constante. Aí aqui vai dar x menos x ao cubo sobre 3, mais x à quinta sobre 5, menos x à sétima sobre 7, mais etc. Tá certo? Igual, ó. Aí a constante eu já coloquei aqui no início. Então, igual a k mais, aí a integral desse aqui, ó, somatório, menos 1 elevado a n, porque a integral da constante é ela própria, vezes x elevado a 2n mais 1, sobre 2n mais 1. Aí o que é interessante é que aqui, ó, é de 0, melhor, é de 1 até infinito, porque é derivada, né? Me perdoe aqui, aqui é de 1. Não, é de 0, né? Não fica 1 ali, tem que ser de 0 mesmo. Não é de 0. De 0 até infinito. Perfeito? De 0 até infinito, né? Tá ok? Aí aqui, ó, também vai ser a mesma coisa, de 0 até infinito. Aí olha como funciona. Quando for 0 tem que dar positivo, quando for 0 tem que dar x, quando for 0 tem que dar 1, então tem que dar só o x. Quando for 1, tem que dar negativo, tá aqui, né? Quando for 1, 2 mais 1, 3. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, tá aqui. Aí o próximo vai ser 2. Aí 2 tem que dar positivo, tá aqui, né? Aí 2 vezes 2, colocando que o n é 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, e assim por diante. Então, é isso. Então, ó, né, agora eu vou reescrever aqui em cima, né, direitinho, né, para concluir, certo? Vou escrever aqui em cima, né, certo? Que f de x, que é a integral desse, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, que é o arco tangente de x, tá certo? Então, isso aqui deu, né, aqui, né, eu vou deixar, aqui, né, olha aqui o excesso, escrever mais para cá um pouco, isso aqui é igual a k mais x menos x ao cubo sobre 3 mais x à quinta sobre 5 menos x à sétima sobre 7 mais etc. igual a k mais o somatório, n variando de 0 até infinito, de menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. É isso que é o que está aqui embaixo, né? Então, o raio de convergência não muda, né? O raio de convergência é o mesmo, e é assim que você obtém. Tá certo? Tá ok? Tá? Aí, para você achar o k, faz que nem antes, né? Diz que o x é 0, tá certo? Então, aqui vai dar tudo 0, tá ok? Aí vai ficar só o k. Qual é a função que a tangente é 0? Né? É o próprio 0. Então, k é 0, k desaparece, aí vai ficar somatório, menos 1 elevado a n, vezes x elevado a 2n mais 1, sobre 2n mais 1, n variando de 0 até infinito. Perfeito? É só fazer isso aí que você obtém justamente esse resultado. Ok? Vamos voltar para a apresentação. E é isso que a gente tem aí, né? Ok? Acho que aí ficou bem tranquilo, né? Qualquer dúvida, né, na aula passada, não esqueça de colocar. A gente pode até refazer o que você precisar. Tá? Então, o que eu falei, né? Que a gente viu, aí fez a integral direitinho, né? Certo? Aí tangente de menos 1, o arco tangente de 0 é 0, então o k é 0, como havia dito, né? Então o arco tangente de x é x menos x ao cubo sobre 3, mais x à quinta sobre 7, etc., como a gente já havia visto, tá certo? O raio de convergência é o mesmo, né, da série original, né? Não vai mudar, tá ok? Agora aí, olha o exemplo 8. Calcule, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa rapidinho.
Acho que esse é o último, né? Então, vamos tentar fazer bem devagar, sem pressa. Exemplo 8. Calcule a integral de 1 sobre 1 mais x à sétima, tá certo? Dx, tá ok? E use a parte A para aproximar a integral de 0 a 0,5 de 1 sobre 1 mais x à sétima. Veja que essa integral, infelizmente, não dá para fazer por substituição, né? Tem esse problema aí que não dá para fazer por substituição, certo? É por isso que a gente vai usar a série para fazer. Porque para ser substituição, era necessário que no lugar do 1 aqui, ó, tivesse x à sexta, porque a derivada de x à sétima é 7x à sexta. Teria que ter x à sexta aqui para fazer por substituição, né? Não dá para fazer também por parte, você pode tentar. Então, a gente, apesar de não encontrar exatamente o valor da integral, a gente vai encontrar uma série que pode nos ajudar a achar valores aproximados para o resultado, que é o caso aí, né? Então, na verdade, na prática, né, na prática mesmo, na vida real, quando você vai fazer os seus trabalhos, né, tanto aqui ainda na academia, quando você vai desenvolver projetos que precisa achar integrais que na verdade, não tem resultado, na verdade, quando os projetos aí das naves espaciais, das contas espaciais, para saber os problemas, resolver os problemas de engenharia e etc., aparecem integrais que não têm uma primitiva imediata, tá certo? Mas a gente pode conseguir uma série que represente o resultado. Aí, apesar de a gente não ter o resultado exato com a série, mas a gente tem valores aproximados, que é o que se usa para resolver todos os problemas da aeroespacial, metrologia, né, meteorologia, né, medicina, etc. Tá certo? Trabalha-se sempre com valores aproximados que se faz o uso de séries. Perfeito? Então, olha só. Então, o primeiro exercício, calcule a integral de 1 sobre 1 mais x à sétima dx, né, que a gente vai usar a série. Use a parte A para aproximar a integral de 0 até 0,5 de 1 sobre 1 mais x à sétima dx com precisão, ó, de 7 casas decimais, de 10 elevado a menos 7. Né? Ele quer que o erro que você cometa é da ordem de 10 elevado a menos 7. O que significa isso? Significa o seguinte, que ele quer que todos os algarismos da solução estejam certos até a sétima casa decimal. Da oitava em diante, não garante, mas até a sétima tem que dar certo. Ok? Então, vamos lá fazer isso. Perfeito? Aí, olha aí. Vamos lá. Como é que eu posso escrever isso? Aí, usando, ó, a série 1 sobre 1 menos x, né? Ó, a série de geométrica, né? Ó, substituindo o x por menos x à sétima, né? Ó, 1 sobre 1 menos x. Aí, substituindo o x por 1 menos x à sétima, vai ficar assim, né? Ó. Aí vai ficar menos 1 elevado a n e x elevado a 7n, né? Ó. Perfeito? Ó. Como eu estou lhe dizendo, ó, o n vai para os dois, para o menos, que é menos 1, e x elevado a 7 elevado a n é x elevado a 7n. Desenvolvendo, você obtém isso daqui. Perfeito? O n variando de 0 até infinito, né? O raio de convergência é o mesmo, né? Eu só posso calcular, fazer essas contas se o x estiver entre menos 1 e 1, que é o caso, ó. De 0 até 0,5, o x está entre menos 1 e 1. Então, está tudo dentro do que nós precisamos. Tá certo? Aí é isso que eu vou calcular, né? Que eu tenho a resposta da letra A. Isso aqui, ó, é a resposta da letra A. Perfeito? Né? Aí eu vou integrar isso aqui. Né? Aí quando eu integrar, ó, vai ficar menos 1 elevado a n, x elevado a 7n mais 1 sobre 7n mais 1. E isso é a resposta da letra A. Perfeito? É isso aí que a gente tem como resposta da letra A. Quando n é 0, aqui fica positivo, aqui fica 0, fica 1, aqui fica 0, fica 1. Dá o x. Quando n é 1, 7 vezes 1 é 7 mais 1, 8. Então, 8 sobre 8. Menos 1 elevado a 1 é menos 1. Quando x é 2, aí é que vai dar positivo. Aí 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. Quando x é 3, aí volta a ficar negativo, olha só. Aí vai ficar menos 1 elevado a 3 negativo. 7 vezes 3, 21, mais 1, 22. 22 sobre 22. Perfeito? Então, esta é a integral daquela função lá. Tá certo? Como achar o c? Você fala que o x é 0, né? Quando for 0, né? Aí a gente vai ter a função direitinho, né?
Né? Na verdade, é o seguinte, eu não preciso achar o C, não, porque como eu vou fazer a letra B é uma integral definida, eu não uso a constante para resolver, lembra? Como é uma integral definida, eu não uso a constante para resolver. Então, ó, o raio de convergência é o mesmo, não precisava nem ter feito isso, é o mesmo, né? Porque foi dito que quando integra, o raio permanece, né, da original, tá certo? Bom, aí ao aplicar o teorema fundamental do cálculo, né, ó, eu posso esquecer o C, ou dizer que ele é zero, né? Ó. Lembra que quando eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo, eu não preciso do C. Então, ó, vai ficar a integral disso, a gente já calculou que deu esse resultado, eu não preciso do C, que é a constante, de 0 até 0,5, tá certo? Que é o meio. Quando eu colocar meio aqui, ó, vai ficar meio, menos meio elevado a 8 vezes 1 oitavo, meio elevado a 15, a 15 vezes 1 sobre 15, e ficamos com isso aqui, né? Ó. Perfeito? Aí menos, né? Ó, porque lembra que tem que substituir o zero também, menos. Quando colocar o zero aqui, ó, vai dar todo mundo zero, então não precisa colocar. Então, só a substituição do meio. Perfeito? Aí eu vou ficar assim, né? Ó. Certo? E vou escrever aqui na lousa, só para você ver. Tá? Eu vou escrever aqui na lousa o inicial. Aí a gente vai buscar a precisão que está sendo pedida. 0 até 0,5 de 1 sobre 1 mais x à sétima dx. E deu x menos x à oitava sobre 8 mais x elevado a 15 sobre 15, menos x elevado a 22 sobre 22, mais x elevado a 29 sobre 29, menos x elevado a 36 sobre 36, mais etc. Perfeito? Né? Vou colocar só esses aí por enquanto, tá? Certo? 22, 29, tá certo, né? Aí, ó, isso aqui tudo, né, claro, de 0 até 0,5. Então, vamos olhar aqui o que eu escrevi no quadro para a gente fazer direitinho e concluir exatamente o que está sendo feito aí, tá certo? Para você ver que vai ficar direitinho. Para a gente ter a aproximação que está sendo pedida, né? Então, tá aqui, ó, a integral é esse, só que de 0 a meio, né? Vou substituir o primeiro meio, né, como o teorema fundamental do cálculo diz. Quando eu substituir o meio aqui, ó, aqui fica meio, menos. Quando eu substituir o meio aqui, ó, vai ficar meio elevado a 8 sobre 8. Quando eu substituir o meio aqui, vai ficar meio elevado a 15 sobre 15. Mais meio elevado a 22 sobre 22. Menos, tá errado. Mais, menos, mais, tá certo? Aí, meio elevado a 29 sobre 29, menos meio elevado a 36 sobre 36, mais, etc., porque isso continua, é infinito, né? Aí, ó, no slide foi escrito assim, ó, meio, aí, ó, colocou 1 elevado a 8 é 1. Aí colocou tanto 8 quanto 2 elevado a 8 no denominador, assim, né? Mas, aqui é a mesma coisa, 1 sobre 15 vezes 2 elevado a 15 menos 1 sobre 22 vezes 2 elevado a 22 mais 1 sobre 29 vezes 2 elevado a 29 menos 1 sobre 36 vezes 2 elevado a 36 mais. Agora, como é que você sabe a precisão que está sendo pedida, que é 10 elevado a menos 7? Olha só, 10 elevado a menos 7 é igual a 0,1, 2, 3, 4, 6, 7. Ou seja, ele quer, ó, que as 7 primeiras casas decimais estejam corretas. Então, ó, como é que você vai ver isso? Você olha cada parcela separadamente. Quando a parcela que você encontrar for menor que esse valor, tá certo? É até essa parcela que você vai tomar para achar o valor. Tá ok? Então, vamos lá. Aí eu vou olhar aqui, ó. A primeira parcela, meio. Meio é igual a 0,5. Não serve, né? Ó. Esse aqui ainda está maior que esse. Tá certo? A parcela tem que dar menor que essa. Então, vamos para a próxima.
Você pega sem sinal, tá? 8 vezes 2 à oitava. Quanto é que vai dar isso? Aí, ó, como eu não sei calcular isso assim de direto, né? Então, eu vou pegar 8 vezes 2 elevado a 8. Dá isso. Aí, eu vou pegar o inverso, né? Ó, shift inverso. Isso é igual. Deixa eu fazer de novo, que eu cometi um pequeno equívoco. É 8 vezes 2 elevado a 8. Tá aqui, né? Aí, isso é igual, tá certo? 8 vezes 2 elevado a 8 é isso. Aí, o inverso disso. Isso é igual a... Aí tá aqui, ó. Deu o seguinte. 0,0048828. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. 8 casas decimais. É claro que continua. Mas não dá, só tem 3 casas com zero, então esse número ainda é maior que esse. Aí você pega o próximo. 1 sobre 15, ó, o próximo, vezes 2 elevado a 15. Vamos ver quanto é que dá isso agora, né? Então vai dar 15 vezes 2 elevado a 15. O inverso disso. Então tá aqui, ó. Ah, já deu bem perto, né? 0,1, 2, 3, 4, 5. Aí deu 2, 0, 3, 4, 5, etc. Né? Esse número ainda é maior que esse. Tá certo? Aí eu vou tentar o próximo. 1 sobre 22 vezes 2 elevado a... Provavelmente vai ser aqui que eu vou parar. Tá certo? Aí olha só. 22 vezes 2 elevado a 22. Isso vai dar... Opa, fiz errado. 22 vezes 2 elevado a 22 igual... Aí faltou pegar o inverso. Isso é igual tá aqui. Ah, esse aqui já deu certo. Deu 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí deu 1, 0, 8, 3, 7, 2, etc. Né? Aí vamos ver, ó. Esse aqui tem quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 está 0. Ó, e aqui está 1. Então, esse número é maior que esse. Então, tô até aqui. Ó. Não posso pegar esse. Então, ó, a minha precisão é essa. Ó. Ele quer até a sétima casa decimal. Na verdade, vai dar certo até a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até a oitava casa decimal vai estar correta. Perfeito? Apesar dele ter pedido até a sétima casa, né, ó, que é 10 elevado a menos 7, o meu erro vai ser menor, né, ó, isso aqui, ó, é menor que 10 elevado a menos 8. Claro, né, que é menor que 10 elevado a menos 7, que satisfaz o que eu quero, né, o meu erro é esse aqui. Ó. Então, quando você pega cada uma das parcelas, esse é o tamanho do erro que você tá cometendo quando você somar tudo até aquela parcela. Se você pegasse só a primeira, o seu erro era muito grande. Se você pegasse essa e essa, o seu erro era da ordem de 10 milésimos, né? 10 milésimos, né? Tá certo? Né? 10 centésimos de milésimo. Desculpa. Não, é 10... É décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Da ordem de 10 décimos de milésimo, né? Se você pegasse esse outro aqui, ó, era bem melhor. Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. O erro era da ordem de centésimo de milésimo, ou seja, de 6 casas decimais. Tá certo? Mas esse é o nosso erro que vamos pegar. Então, ó, para eu ter o resultado disso aqui com 7 casas decimais, na verdade com 8 casas decimais, eu vou somar todo mundo daí até esse aqui, ó, que é esse. Entendeu? Quando eu somar isso tudo, eu vou ter uma precisão menor que 10 elevado a menos 7. Por quê? Porque a precisão é até menor que 10 elevado a menos 8, então é menor que 10 elevado a menos 7. Perfeito? Então, eu vou somar todos os valores até aqui. Ok? Então, ó, eu vou só somar agora, né? E vou lhe dizer quanto é que dá, né? Quando eu somar, vai dar
0,5. Aí, ó, o próximo, menos. Aí, menos, ó. Aí, esse aqui, né? 0,123,488,28. Aí, mais. Tá certo? Agora esse aqui, ó. 0,12345. 12345, 2345. 2345. Aí, ó, esse aqui é menos. Menos, agora esse aqui, ó. 0,2467. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 0, 8, 3, 7. Tá bom, só até aí. Isso é igual. Ó, aí deu o seguinte, ó. Né, ó. Agora eu vou apagar, né? Você já viu que a gente já escolheu aí direitinho, né? E isso deu. Se eu não tiver errado nenhuma continha, né? Se eu não tiver errado nenhuma continha, né? A integral de 0 até 0,5 de 1 sobre 1 mais x elevado a 7 dx, 1 mais x elevado a 7 dx é aproximadamente 0,499513743. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele pediu precisão até aqui, ó, mas nós sabemos que está certo até aqui. Perfeito? Ele pediu precisão até essa casa, mas está certo até essa outra. Daqui para cá, ó, eu não sei se está certo, né? Se eu tivesse colocado até mais casas. Mas eu sei que até essa casa aqui, até o 4, todo mundo está certo. Apesar dele ter pedido até aqui. Perfeito? Tá ok? Então, é assim que você determina a precisão de aproximação da função. Certo? Nesse caso aqui, dessa função que é a integral. Tá? Então, vamos lá. Então, olha aí. Tá? Então, seguindo aí, né? Ó. Perfeito? Tá certo? Ó, ele fez até mais que a gente só fez até o 22, tá muito grande. A gente fez só até o 22 que já resolvia, né? Que foi o que ele fez também, ó. Isso aqui já passa demais, né? Então, né, como a gente mostrou, né, no quadro, ó. Então, o que eu tenho aqui? Que eu tenho que até esse, na verdade, até o 4 tá certo, né? Mas ele pediu só até aqui esse 7, né? Mas até o 4 eu sei que tá certo. Perfeito? Então, é assim que você faz aproximações. Tá ok? E é isso que a gente vai fazer. Tá ok? Na próxima aula, a gente vai falar de série de Taylor e Maclaurin, que é um passo a mais das séries de potência, tá? Mas ainda é série de potência. Certo? Então, deixa para a próxima aula.